Essa semana, a Globo começou a reprise de Laços de Família. Laços de Família é uma das novelas mais icônicas que a Globo fez, especialmente pelo tema que ela tinha. Laços de Família veio de uma sequência de novelas que a Globo fez que não deram certo. Não vou dizer que foram grandes fracassos, mas não foram o sucesso que a Globo esperava que fosse. Torre de Babel, em 1998, Suave Veneno, em 1999. Essa, aliás, teve vários problemas com A Usurpadora. A Usurpadora foi uma novela mexicana que o SBT exibiu em 1999 e que foi um grande sucesso no Brasil. Foi um grande sucesso. As pessoas torceram o nariz para Suave Veneno e quiseram assistir A Usurpadora. Então, a Globo começou a se mexer para evitar perder público. O que foi que a Globo fez em 99? Ela começou a exibir Terra Nostra. Terra Nostra não foi um grande sucesso como aparenta ser. Não foi. Terra Nostra foi uma novela que tinha uma história relativamente forte. A história do Matteo, da Juliana, a história da imigração dos italianos para o Brasil no começo do século XX. Era uma novela, basicamente, que contava uma história muito simples, mas a produção dela era realmente muito bem feita. Tecnicamente, a Globo sempre fez novelas muito bem feitas. Os cenários, figurinos, a direção de arte das produções da Globo sempre foram boas. Você não vai ver coisas ruins sendo feitas ali. Em 99, a Globo começou a produzir o que viria a ser uma das novelas mais icônicas de toda a década de 2000, que foi Laços de Família. Laços de Família é uma novela do Manuel Carlos, que em resumo conta a história de mãe e filha, da Helena com a Camila. Não é muito diferente dos temas já abordados por Manuel Carlos em duas novelas anteriores que ele fez. História de Amor, em 95, e Por Amor, em 1997. Laços de Família foi uma das novelas mais icônicas da década de 2000. Muito icônica. Ela tinha todos os elementos que uma obra do Manuel Carlos tem. Os personagens femininos relativamente fortes. A força de todas as novelas do Manuel Carlos está nos personagens femininos. Não que os personagens masculinos não tenham importância, eles têm. Mas a eles é reservado um papel mais secundário. O maior destaque de todas as novelas dele sempre foram os personagens femininos. As vilãs femininas, a protagonista feminina, Helena. A maior parte de todas as novelas que o Manuel Carlos escreveu na televisão, especialmente na Globo, a protagonista se chamava Helena. Então essa novela foi uma das mais icônicas da década. De toda a década. Óbvio que tivemos outras novelas que também foram igualmente icônicas, que foram um sucesso. Mas Laços de Família tem uma coisa que começou a chamar a atenção esses dias, que muita gente na internet, especialmente no Twitter, está se tocando de como é que era o Brasil dos anos 2000. O Brasil dos anos 2000, que a gente vê na novela, era um Brasil ainda em transição. Sim, a gente já tinha saído da ditadura já fazia uns 15 anos daquele ponto. A gente já era um país com liberdades, e esse país que a gente conhece há uns 15 anos. Mas o Plano Real tinha só 4, Em 2000, o Plano Real passava pela primeira grande crise dele, que foi uma desvalorização muito grande que aconteceu naquele período. O poder de compra caiu muito, muito absurdamente. No começo do Plano Real, logo no começo, $1 era igual a R$1. Então havia uma paridade no câmbio. Então você podia comprar quase tudo que vinha de fora. E essa novela ela pega esse período de transição, em que as pessoas começaram a se dar conta de que a realidade era diferente daquilo que elas tinham vivido até então. Essa novela sempre foi icônica por causa dos embates que ela tinha da vilã, da Iris, que era a vilã, com a Camila, que era a filha da Helena. A Camila foi talvez a segunda grande personagem da televisão brasileira que foi odiada por todo mundo. Havia naquela época na internet um site, Eu Odeio a Camila, que era muito parecido com o que aconteceu com Por Amor, 2 anos antes. Essa novela, ela é um retrato do que era o Brasil dos anos 2000. Muita gente no Twitter começou, de fato, a questionar essas coisas com a visão de hoje, de 2020.
Só que a gente não pode olhar para uma obra que foi feita 20 anos atrás com o mesmo olhar que nós temos hoje. A forma como o mundo era visto no ano 2000 é completamente diferente de como a gente vê isso hoje, em 2020. Se passaram 20 anos disso tudo, mas 20 anos, muita coisa mudou, muita coisa evoluiu, outras nem tanto. E essa novela é um dos retratos disso. Muita gente ficou horrorizado quando viu a cena da Helena dirigindo e falando ao celular. Eu até coloquei isso no meu Facebook. Quem foi criança e adolescente na década de 2000 não vai se chocar com isso, porque era comum, isso era comum, a gente via isso. Isso acontecia. Era tão corriqueiro você dirigir e falar no celular que tiveram que criar uma lei que proibisse você falar ao celular quando você está na direção. Sim, essa lei já existia em 2000, mas ela não tinha pegado ainda. Assim também como ainda não havia pegado o sistema de pontuação na carteira de motorista que a gente tem hoje. Sim, esse sistema foi criado em 1997, foi promulgado em 1998 pelo presidente Fernando Henrique Cardoso. Só que havia ainda um período de transição entre quem estava saindo do sistema anterior e entrando no sistema atual. Então você não podia punir as pessoas só por causa disso. Porque ainda havia muita gente naquele período que não tinha renovado a carteira de motorista. E até ela renovar a carteira de motorista, ela não podia sofrer punições por causa de uma lei nova. Então, muito dos anos 2000, do começo dos anos 2000, e muitas das cenas que vocês vão ver em Laços de Família, que hoje podem parecer absurdos, na época não era. Era corriqueiro, era comum. Não vou dizer que era certo. Eu já vi várias outras críticas em vários outros sites na internet. Não era certo de fato. E não tinha por que ser certo. Mesmo naquela época a gente sabia que isso era errado. Mas era comum, todo mundo fazia. E um dos papéis da novela é justamente esse. É você retratar esses períodos. É você retratar esse período de tempo. Então Laços de Família retrata muito bem isso. Como era o Brasil dos anos 2000. Como é que a gente via as coisas no começo da década de 2000. Esse período todo de transição, a primeira grande crise do Plano Real, que se prolongava desde lá. Começou em 98, mas se prolongou por muitos anos. A gente tinha essa grave crise do Plano Real. Nós tínhamos também uma classe média que estava começando a surgir naquele momento, porque até então o Brasil não tinha uma classe média. Nós tínhamos a classe alta, que é o retratado na novela, e nós tínhamos a classe baixa. Só haviam essas duas coisas no Brasil. Ou você era rico, ou você era de uma classe mais baixa. Era só isso que existia naquele momento. A classe média que a gente conhece hoje, que a maior parte das pessoas pertencem hoje, ela começou a surgir no meio da década de 2000 em diante. Se tornou muito evidente, claro, agora. Mas na década de 2000, isso não existia. Agora, é interessante falar de como é que era esse quadro todo naquela época, porque se você tentar julgar uma novela de 20 anos atrás com o olhar de hoje, você também estará cometendo vários erros. Laços de Família foi icônica por várias das cenas que ela tinha, os embates dos protagonistas eram muito fortes ali. A vilã Iris era muito forte, havia também um pouquinho da vilanice da Alma, que era mais centrada na questão da classe social. Ela era a rica da novela, de fato. Ela era a que criou o sobrinho, que criou os sobrinhos. Ela tinha o dinheiro, herdou o dinheiro dos maridos. Ela era a rica da novela. E havia também nessa novela uma grande campanha social, uma campanha que envolveu a questão do câncer, especialmente a leucemia, quando a personagem da Camila descobre que tem leucemia. Isso já foi do meio para o final da novela. Isso dominou a cena nesse momento, do meio para o final da novela. Eu lembro da cena. Essa cena foi uma das cenas mais icônicas da televisão brasileira, de todos os tempos. Eu não vou nem dizer que é só agora do ano 2000. Não, ela é de todos os tempos. Você colocou uma atriz, naquele momento o personagem era odiado, você liga uma câmera, você
grava ela tendo o cabelo raspado numa cena que não era uma cena que não houve roteiro, era uma cena que não existia inclusive na novela. Essa cena foi inserida na novela por causa de toda a repercussão que o personagem deu. Foi isso que transformou de fato a Camila num personagem mais crível, que fez com que ela deixasse de ser odiada e fez com que o público passasse a gostar dela. Porque esse sofrimento todo que ela passou, a interpretação que foi dada para essa cena, ela foi muito, mas muito real. A própria Carolina Dickman, que fez a personagem, falou que aquela cena ela não estava programada. Ela não existia o script daquela cena, não existia, aquela cena não estava em nenhum roteiro da gravação. Aquilo foi feito na hora. Então você vê que muita gente dos anos 2000, você vê esse retrato do que era os anos 2000 assistindo uma novela de 20 anos atrás. E eu vou dizer pra você que eu tô adorando, porque eu gosto dessa novela. Essa é uma das novelas preferidas. Eu assisti quase todas as vezes que ela passou na televisão. A primeira vez ela foi do ano 2000, ele foi de junho de 2000 a fevereiro de 2001. A primeira reprise foi em 2005, mas essa eu não tive como assistir, na época eu estava fazendo faculdade de tarde. Então não tinha como assistir essa reprise. A segunda reprise dessa novela foi em 2016, no canal Viva. Essa eu assisti completamente na íntegra. E tô tentando fazer um esforço para assistir essa reprise agora, que a Globo resolveu fazer. Mas eu não tô gostando de uma coisa que a Globo fez nessa novela, que foi, ela tá dando um zoom na imagem para preencher os 16:9 de proporção de tela. Globo, não tinha necessidade disso, né? Você não precisava fazer isso. Eu não entendo qual é essa obsessão que vocês têm, e não é só a Globo não, hein? Várias outras emissoras também. Eu não entendo qual é essa obsessão que vocês têm em querer esticar e dar zoom num conteúdo que foi feito originalmente em 4:3, nessa proporção de 4:3. A televisão naquele momento era em 4:3. Era a proporção da televisão. Era a proporção que a gente tinha. Eu não entendo porque você quer tentar converter essa proporção original para 16:9. Fica ruim. Fica uma imagem esticada. E quando você dá um zoom para preencher, fica pior ainda, porque você perde detalhes da cena, você perde detalhes do cenário. Dá para exibir originalmente em 4:3, em alta definição. Isso é possível. Tanto é possível que a própria Globo fez isso em 2016, quando foi exibida no canal Viva. A novela foi exibida em 4:3. Você decidia se você queria esticar ou não a tela. Isso foi feito em 2016. Eu não entendo porque agora em 2020 eles não podem repetir o que foi feito em 2016, que eles mesmos fizeram. Isso foi feito pela própria Globo. O canal Viva é um canal da Globo. O canal Viva é um canal de reprises da Rede Globo. É um canal que a Globo criou em 2010 para lucrar em cima do arquivo dela. Algo que ela já está fazendo também com o Globoplay hoje, mas que começou em 2010 com o canal Viva. De você pegar o arquivo e começar a reexibir esse arquivo. E começar a lucrar em cima dele. Eu não entendo por que eles não podem fazer isso agora. Eu simplesmente não entendo por que eles optaram por fazer esse zoom na imagem. Fica uma imagem esticada, fica uma imagem feia. Não fica legal de assistir. Eu não gostei. Essa é a minha única reclamação que eu deixo pra Globo. Não precisava disso. A gente podia continuar assistindo em 4:3. Eu acho que as novas gerações vão entender que a televisão, naquela época, não era em 16:9 e nem era em alta definição. A televisão em alta definição só chegou no Brasil em 2007. E só se tornou uma realidade 10 anos depois, em 2017. Já foi na década de 2010, quando o sinal analógico das televisões começou a ser desligado no país todo, que as pessoas se acostumaram a ver televisão em 16:9. Até então a televisão era 4:3. E eu não entendo por que, quando você vai reprisar um conteúdo antigo, você tem que convertê-lo para 16:9. Essa é uma crítica que eu faço para a Globo. Não havia necessidade disso. Se você gostou desse vídeo, comenta, compartilha, me segue nas redes sociais e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!